Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Quarta-feira, um dia abençoado para mim, para você. Ajustando aqui a nossa música, nosso fundinho. Tá preparada? Tá preparada para viver algo novo? Tá preparada para viver algo que realmente vai fazer a diferença na sua vida? Tá preparada para fechar essa estação? Para deixar o outono ir? Está preparada para receber o inverno? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre fechar ciclos antigos para abrir ciclos novos. Quantas vezes eu e você temos essa dificuldade de fechar os ciclos, de se abrir para o novo. Obrigada, um bom dia por você estar aqui comigo, por você se abrirem para o novo. E é sobre isso que nós vamos falar. Então pega aí o seu café, sua água, seu caderninho de anotações, que eu tenho uma palavra que eu espero que mexa muito com você no momento que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei o que eu estou passando. E eu tenho propriedade para dizer que quando nós fechamos o espaço antigo, quando a gente se abre para esse ciclo antigo passar, algo novo vem. E é somente quando você se abre para o fechamento desse ciclo, é somente quando você se prepara para fechar essas portas, é que o novo vem. Então vamos começar esse dia, essa quarta-feira, com essa certeza de que o ciclo se fecha para que outro se abra. E nós vamos meditar hoje na palavra, porque é desse lugar, da Bíblia, da palavra do Senhor, que eu trago todas as mensagens. Não é da minha cabeça, é da minha vivência diária, porque eu também falo aquilo que eu vivo. Eu não vou trazer aqui algo que eu não vivo, e depois baseado na palavra do Senhor, porque é desse livro que eu tiro todos os meus ensinamentos. E hoje nós vamos meditar em 1 Samuel, no capítulo 16, começando pelo versículo de número 1. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora, encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos seus filhos para ser rei. Eu não sei se você conhece a história de Samuel e Saul. Saul foi denominado a rei. E se você tiver a oportunidade de ler o capítulo 15, você vai ver que o Senhor transbordou sobre a vida de Saul. Ele deu para Saul muitas bênçãos. Ele deu para Saul todas as oportunidades que ele tinha para ser um grande rei. E ele denominou Samuel para ser essa pessoa que ia andar lado a lado ali com Saul e que inclusive ia trazer sabedoria, trazer os ensinamentos para ele. E aqui, um pouquinho antes, o Senhor fala com Samuel que ele se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Pois quando Saul estava como rei, quando ele estava ali no meio da guerra, que o Senhor deu um direcionamento para Saul, Saul não obedeceu completamente ao Senhor. Então ele foi para um lado em que o Senhor não se agradou. E naquele momento em que Saul faz aquilo, o Senhor se arrepende. O Senhor se arrepende de ter colocado Saul como rei. Isso
chamou muito a minha atenção, porque tantas pessoas às vezes querem estar nesse lugar, recebem às vezes, né, a oportunidade de estar em certos lugares, mas de repente começa a se comportar de maneira incorreta. Veja você, onde você está nesse momento. Você está feliz com tudo que está vivendo ou não? E às vezes com as nossas próprias mãos a gente derruba aquilo que o Senhor tem para nós. E Samuel estava ali como conselheiro de Saul. Samuel era um ungido do Senhor. E Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essa palavra que clamou ao Senhor: Pai, perdoa por isso que aconteceu, Pai. Pai, tem misericórdia por tudo isso que aconteceu. Senhor, amanhã eu vou lá conversar com ele para ele mudar. Amanhã eu vou lá. Perdoa, Pai. Samuel estava tentando segurar esse reinado de Saul. Ele estava tentando resolver esse reinado. Ele não queria abrir mão disso, porque afinal de contas, ele participou de tudo aquilo, de toda a criação daquele reinado. Ele participou de toda aquela escolha. E quando o Senhor fala para ele: não, eu me arrependi de ter dado esse reinado para ele. Ele ainda tenta lutar por esse reinado. E é aqui que vem a palavra que eu quero que você reflita aí no seu coração. Qual reinado o Senhor já tirou de você? Quais as portas que Ele já fechou e você insiste em abrir? Ele já te falou que esse reinado já não é mais, que já não agrada mais a Ele. E Ele Deus é tão maravilhoso, que além de destruir, de acabar com esse reinado, porque assim, às vezes Ele te colocou nesse lugar, tá? Ele te colocou nesse lugar. Ele abriu essa porta para você entrar. Era de Deus essa porta. E aí eu tô falando de mim, da minha própria vida, todas as mudanças que eu fiz até chegar aqui. Eu vim, todo passo que eu dei foi sempre por direção do Senhor. Eu sempre tentei, da melhor maneira possível, obedecer. E vim por um chamado, vim por uma palavra, vim porque Saul estava ali porque o Senhor permitiu. Samuel acompanhou essa permissão do Senhor. Então, por que Samuel foi orar? Porque falou: poxa, Deus, o Senhor me tira, o Senhor me traz, né? O Senhor me tira lá de Belo Horizonte, me traz aqui para São Paulo. E de repente, o que era para ser perfeito, começa a ter essas dores. O reinado, que estava tudo tão perfeito, tinha uma unção nesse lugar, tinha uma unção com esse reinado. De repente as coisas começam a sair fora do trilho. E aí é o que o Senhor trouxe. Estou arrependido de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Então talvez Deus falou assim: eu estou me arrependendo de ter colocado você aí dentro. Mas do mesmo jeito que eu te coloquei, eu te tiro. Do mesmo jeito que eu falei para você ir, eu falo para você sair. Então hoje, eu estou falando com você.
Acabou o tempo. Acabou o tempo. Esse lugar já não é mais para você. Esse palácio já não faz mais sentido. Esse reinado já não faz mais sentido. Então eu estou pedindo para você sair. Porque eu tenho outra coisa nova para você. Eu estou pedindo para você sair para fora desse lugar que não é mais aonde eu quero que você esteja. E mesmo assim a gente insiste em não largar esse Saul. Olha o que Samuel fez. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir a palavra que clamou ao Senhor a noite toda. A noite toda. Mesmo o Senhor falando para ele, não quero mais. Acabou. Eu me arrependi. Mesmo assim, ele passou a noite toda orando por isso. Será que você tem feito isso também? Ei, papai, nos perdoa, Deus, nos perdoa. Quando muitas vezes o Senhor já falou, já disse, já gritou e nós insistimos ainda em orar e ainda em pedir a nossa vontade, porque é isso que a gente faz. E aí o Senhor fala com ele assim: você já lamentou o suficiente por este Saul. Você já lamentou o suficiente. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha a sua vasilha com óleo e vá para Belém. Procure um homem chamado Jessé que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Olha essa palavra. Além de falar que não era mais para estar ali, ele direcionou Samuel para o lugar que ele queria. E falou: acabou, já não precisa mais. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, assim diz o Senhor para você nesse dia de hoje. Para de chorar por esse Saul. Eis que estou levantando um Davi. Porque essa é a história. Quando Samuel unge Davi para rei. Mas ele ainda chorou a noite toda por Saul. Mesmo o Senhor falando para ele: eu me arrependi. Eu me arrependi. Eu me arrependi e estou solucionando esse problema. Sai. Vaza, vambora. Tem um novo rei, tem um novo lugar. É tempo de buscar o seu Davi. É tempo de largar esse Saul que já te machucou, que já fez o que tinha que ser feito. Eu não sei o que você está passando no dia de hoje. Mas a palavra é clara que para um novo ciclo se abrir, você precisa fechar o ciclo antigo. Eis que faço coisas novas. E aí a gente vai lá para o capítulo, para o livro de Isaías, que eu vou provar para você o quanto que Deus é maravilhoso. Mas para isso você tem que permitir. Você precisa permitir que o Saul seja retirado para que o Davi entre na sua vida. E lá no livro de Isaías, no capítulo 43, no versículos 18 e 19, diz assim: esqueçam tudo isso. Não é nada se comparado ao que eu vou fazer. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei. Eu já comecei. Você não está percebendo?
Você não está percebendo que eu já comecei? Abrirei um caminho no meio do deserto. Farei rios na terra seca. Então, quando o Senhor falou com ele, me arrependi. Ele simplesmente falou assim, só me arrependi? Não, eu me arrependi e já estou te dando uma nova direção. Eu me arrependi e já estou te colocando uma nova estratégia. Você não está percebendo? Para de olhar para trás. Para de olhar para trás. Daqui a 2 dias, nós vamos encerrar uma estação. Nós vamos sair do outono e vamos entrar no inverno. Eu conheço muita gente que não gosta de inverno. Assim como conheço muita gente que gosta do inverno. E a mudança de estação significa o quê? Para muitos pode significar algo ruim. Sair da estação que está vivendo para ir para a nova. Para muitos pode significar terror. Mas se você não estiver disposta a ir para essa nova estação, nada vai mudar. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai chegar lá no inverno, um tempo bom, um tempo gostoso. Às vezes você vai estar até de férias, mas vai estar reclamando. Vai começar a reclamar. Ai, eu prefiro o calorzinho do verão. Meu amor, você está no inverno. Chegou o inverno. Vamos aproveitar esse inverno. Vamos fazer desse inverno o inverno mais quente, mais gostoso. E se for frio também, vamos nos aquecer. Vamos abrir espaço para esse inverno, para que ele seja diferente do que foi no ano passado. E aí as pessoas, mas no inverno eu fico doente. Não! Esse inverno será diferente. Esse inverno será diferente porque eu escolhi que seja diferente, porque eu não vou olhar para trás. Eu não vou olhar para o inverno passado. Eis que faço coisas novas. Você não percebe? Não é um inverno qualquer. Ai, meu Deus, mais um inverno. Não. É nessa nova estação que o Senhor está abrindo, que o Senhor está entregando nas suas mãos, que Ele vai fazer algo novo. Presta bem atenção nisso. Para de reclamar, porque você está indo para o inverno. Para de reclamar. O Senhor está trazendo coisas novas. Então, assim, às vezes a gente não aproveita as coisas que o Senhor está trazendo porque a gente está apegado ao antigo. Às vezes um relacionamento que já era para ter terminado há tanto tempo. Às vezes um trabalho que você já deveria ter largado mão. Às vezes você já está no novo trabalho. Às vezes Deus já te entregou o seu Davi. E você insiste em olhar para trás. Você insiste em não ser grata por esse Davi que Ele te entregou. Eu sei que é difícil começar, recomeçar. Mas aprenda a valorizar essa nova estação, esse novo momento. Nós passamos muitas mudanças nas nossas vidas e tudo isso vem para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. E às vezes a gente tem tanto apego
ao antigo. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas saem para poder comprar roupas novas, né? O próprio inverno faz a gente querer comprar coisas novas, mas quando a gente olha o armário, tá cheio de coisa antiga. E para você viver algo novo é preciso abrir espaço. Abrir espaço no seu armário para entrar novas coisas que o Senhor está trazendo. Seu armário está entulhado de coisa antiga. Tem coisa aí de mais de 50 anos atrás. Às vezes tem coisa que você ganhou que você nem usou, mas tá lá. Desapega do antigo. Manda fora. Porque está entulhando tanta coisa do passado aí dentro. Eu não sei a situação que você está hoje. Eu não sei. Mas é como a noite toda Samuel orou. O choro dele durou a noite toda. Mas pela manhã veio a alegria. O Senhor já trouxe a nova estratégia. E agora era momento dele enxugar as lágrimas. Vamos embora, vamos esvaziar, vamos encher a vasilha de óleo, vamos ungir esse novo tempo. Porque é isso que Deus estava pedindo. Enche a vasilha de óleo, vamos, unção. Vamos pro novo. E é isso que o Senhor está querendo te falar nessa manhã, gritar no seu coração. Quantas coisas antigas você ainda está carregando? Quantas coisas antigas você está aqui, ó. Não, Senhor, isso aqui não. Leva tudo, isso aqui não. Vai doer? Mas Ele precisa te arrancar daí. Te arrancar desse lugar. Tirar essas roupas velhas de dentro do armário e te trazer coisas novas. Mas não tem espaço para colocar. Não tem espaço para Ele colocar, para Ele entrar aí com tudo novo que Ele quer te dar. Porque você está agarrada no Saul. Você está segurando o passado. Presta bem atenção nisso. Enquanto você estiver segurando o seu passado, você não vai viver o novo do Senhor. Não vai. Aí fica cantando, Senhor, eu quero viver algo novo. Eu vou te dar. Quando você abrir mão do passado. Quando você deixar esse Saul ir embora. É necessário abandonar o passado, quebrar as cadeias para sair dessa prisão. E aí a gente pode trazer aqui exemplos claros. Quantas pessoas são presas porque cometeram um crime? Vai para a cadeia, passa lá o tempo que precisa passar, passa o deserto que precisa passar, o inverno que precisa passar. E aí quando sai, comete os mesmos erros. Volta para as mesmas frustrações, as mesmas atitudes do passado. Mas para quebrar essas cadeias, para poder derrubar essas muralhas, é preciso abrir mão do velho, tomar novas atitudes, vestir novas roupas. Esse é o chamado do Senhor. Para começar uma nova história, é preciso quebrar essas cadeias. É preciso destruir essas muralhas. É preciso desapegar do passado. Parar de ser vítima. O Senhor já gritou para você, sai desse lugar. Sai dessa terra, da sua parentela, que eu te colocarei em um outro nível. Por que você insiste em continuar, em ficar presa, amarrada? Somos convidadas a abrir os braços para o novo. Somos convidadas a... Vem novo. Vem, o que eu preciso tirar? O que eu preciso jogar fora?
Me mostra, Senhor, me mostra. Não é fácil enxergar. Eu sei que não é fácil. Mas deixa eu te dizer, quando você entrega o seu Saul, fala, Senhor, eis aqui o meu Saul. Eu entrego em tuas mãos o meu Saul, Pai. Faça dele o que for da tua vontade. Eu não quero mais viver aquilo que o Senhor não tem mais para mim. Então toma aqui o meu Saul, Senhor. Toma aqui esse Saul. Eu entrego nas tuas mãos para que o Senhor faça a tua vontade, não a minha vontade. A oração universal que todos nós fazemos é o Pai Nosso. Mas quantos de nós estamos dispostos a viver verdadeiramente a vontade do Senhor? Pai, seja feita a tua vontade na terra e no céu. Não vai faltar. Pode abrir mão que não vai faltar. Abra para esse novo tempo. Se abra para ele. Se abra. Abra a porta. Abra a porta para esse novo tempo, Senhor. Oh, papai. Eu não sei quem tem que tomar decisões aqui, Senhor. Eu não sei quais são as decisões que essas pessoas precisam tomar. Mas hoje eu te peço, Pai, dá clareza, dá clareza. Quais são os Saúls que elas precisam largar, Deus, para que o Davi venha reinar na vida delas, Pai. Em nome de Jesus eu te peço por isso. Sai desse lugar. Talvez é uma relação, talvez é um relacionamento, talvez é uma amizade. Talvez é um trabalho. Eu não sei o que você está vivendo. Mas Deus manda te dizer que é tempo de viver o novo. Que uma nova estação está chegando. Eis que faço coisas novas. Mas para isso você precisa abrir mão do seu Saul. Já basta, já chega. Eu preciso te dizer isso. Chega de ficar segurando esse peso. Chega de ficar emperrada nisso por medo do que tem por vir. E quando a gente tem medo do futuro, quando a gente tem medo do novo, a gente impede o agir de Deus. Porque se Samuel não tivesse pegado a vasilha, enchido de óleo e partido em busca daquele rei que o Senhor estava trazendo, Davi não teria chegado. E deixa eu te dizer, cuidado com as aparências. Porque quando Samuel foi, ele esperava chegar lá e encontrar um homem forte e alto, que eu imagino que Saul fosse assim. Mas Deus falou, não é esse aí não. E aí Deus fala aqui, ó, não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei, que era Saul lá, ó. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. Então, cuidado, porque às vezes, quando o seu Davi chegar, você vai olhar e falar assim, não, muito fraquinho. É só um cuidador, né, de ovelhas ali. Não é esse não, vamos pro próximo. Cuidado com isso, que às vezes o seu Davi vai ter uma aparência que a olhos humanos não seja agradáveis para você. Mas cuidado,
para que você não se confunda com os padrões desse mundo. Porque quando você faz decisões para abrir espaço para o novo, talvez o novo não vai vir pintado de rei Saul. E isso que você precisa discernir. Toma cuidado para não aceitar propostas que vão tirar você do seu propósito. Porque se o Senhor falou que está abrindo algo novo, Ele tem um propósito com você de te trazer um Davi que vai reinar na sua vida. Toma cuidado para não aceitar qualquer proposta. Então você que hoje está abrindo mão de um velho relacionamento, algo que estava te prendendo, que estava fazendo mal para você, quando você se abrir para o novo, toma cuidado. Toma cuidado com esse novo. Observa bem se você não está olhando pela aparência. Porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Então, toma cuidado quando você chegar naquele lugar ali, que eu não sei que lugar é esse, mas eu preciso dizer isso aqui porque encheu meu coração. Eu não sei o ambiente que você está procurando, o seu Davi. Cuidado com o ambiente que você vai procurar esse Davi. Porque às vezes, no desespero, você aceita qualquer proposta. No desespero, você sai aceitando qualquer coisa. Cuidado com isso. Cuidado. E isso vale para relacionamento, para trabalho, para amizade. Tem gente pagando para sentar em mesa. Tem gente dando dinheiro para ser aceita em mesa. Não é esse o Davi que Deus tem para você. O lugar que Deus quer te colocar, Ele vai te convidar para entrar. Você não vai pagar para estar ali dentro. Toma cuidado com isso. Olha bem para as propostas que você vai aceitar. E antes de aceitar qualquer coisa, ora. Pede a Deus discernimento. Papai, é isso que o Senhor tem para mim? É realmente esse lugar que eu devo entrar? É realmente esse relacionamento? Esse é o meu Davi, papai? Porque eu não quero viver outro Saul. E quando Deus mostra para Samuel que é para ele ir, Ele não dá as características, Ele apenas diz: encha a sua vasilha de óleo. Por quê? Porque o óleo vai te dar unção, vai te dar visão. Quando você está cheia do Senhor, quando você está cheia do Espírito Santo, quando você deixa Deus governar a sua vida, Ele vai te dar estratégias, Ele vai te dar discernimento para que você saiba aonde entrar, com quem se relacionar. E presta atenção, não é para aceitar qualquer coisa não. Nesse novo tempo que Deus está preparando para você, presta bem atenção. Você vai precisar dizer muitos nãos. Então cuidado. Porque quando você estiver perto da sua promessa, vai aparecer coisas para tirar você do lugar que Ele quer que você esteja. Vai aparecer coisas para te tirar do foco. Quando você estiver aproximando, vai levantar gigantes. Como aconteceu quando o Senhor levantou Davi, aquele menino pequeno, frágil, o gigante levantou. E ele precisou derrubar o gigante para poder chegar aonde Deus tinha para ele. Então, seja sábia. Seja sábia. E não é porque a porta chegou que a gente entra no desespero. Ai, deve ser essa porta aqui, deixa eu entrar logo. Não. Vigia. Vigiai. E sabei que o Senhor está contigo. E Ele está enchendo a sua vasilha de óleo ungido para que você saiba dizer nãos e esteja preparada
Porque vai ser um processo. Presta bem atenção. Depois do inverno vem o quê? Então talvez você vai passar por um inverno, dê glória a Deus por ele, não reclama, abre espaço, porque é nesse inverno que o Senhor vai trazer algo novo. E aí você vai precisar dizer alguns nãos, porque você vai estar focada naquilo que Ele quer para você, no propósito que Ele tem para você. Então vigia, não olhe as aparências. Não olhe as aparências. Tenha sabedoria e discernimento para entregar sempre nas mãos do Senhor. Para que você possa passar para chegar na terra prometida. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado com você assim como falou comigo. Que ela tenha edificado o seu dia. E se fez sentido para você, coloca nos comentários ou me manda no meu direct. Vou ter prazer, porque isso edifica a minha fé também. E não deixa de compartilhar. Compartilha com alguém, alguma amiga, algum parente que você saiba que tem que tomar decisões, que precisa largar a mão do velho, que precisa abrir espaço para o novo. Compartilha. Seja Samuel na vida de alguém hoje. Samuel que falou, não, enxuguei as lágrimas, o choro acabou, vou para uma nova temporada e vou buscar esse Davi. Vou encontrar esse Davi. Então seja como Samuel. Encha suas vasilhas de óleo ungido e unja a vida de alguém. Obrigada, minha querida, que Deus abençoe a sua vida também. E amanhã, 5h22, estamos aqui novamente. Um beijo, amo vocês. Boa quarta-feira. Até amanhã. Tchau, tchau.